Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da vida, o Deus da esperança, o Deus da misericórdia. Nós precisamos e podemos contar sempre com a misericórdia do nosso Deus, especialmente neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Deve prevalecer a esperança. Precisamos de confiar na capacidade dos homens, da ciência, das estratégias do governo, da ação do governo, mas também e muito na misericórdia do nosso Deus. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos registrar, já começando o nosso programa, as orientações de nosso bispo diocesano, Dom José Carlos. Dom José, com seu zelo pastoral, está nos orientando, nos pedindo que evitemos as aglomerações de pessoas, que não fiquemos mais pessoas juntas, né? É claro que a não ser lá em casa, no domicílio, né? E também ele faz algumas orientações no sentido religioso, claro, né? Nas missas, por exemplo, que estão sendo celebradas na televisão, no rádio, né? Mas que não tem a presença do povo. É uma experiência nova, sofrida. Imaginamos que não temos notícias na história de que tal fato, de que tal situação acontecesse. Mas é um fato novo. Nós estamos aí, repito, cheios de confiança na misericórdia de Deus e também confiantes na ação do homem, na colaboração do homem. Nós sabemos que a propagação do vírus, né, do novo coronavírus, depende muito da ação das pessoas. Cada um se isole, principalmente nós que temos mais de 60 anos. Precisamos de entender que é um tempo mesmo de recolhimento, né? Ficarmos em casa. E a participação de todos, com certeza, vai contribuir para que este vírus seja eliminado, né? Eu estava vendo hoje na televisão os especialistas, médicos especialistas da Fiocruz, falando da importância da colaboração, da compreensão de todos, né? Essa prática urgente, tanto do povo como do poder público, né? Por isso, acredite, é preciso de que todos façam o que puder, né? Fique em casa, o melhor remédio chama casa, domicílio, né? E em casa também faça alguma coisa interessante, né? Uma boa leitura. E nós colocamos este nosso programa como opção. Ele está lá no YouTube. Nós estamos fazendo agora uma reflexão sobre a campanha da fraternidade deste ano de 2020. Nós começamos na quarta-feira de cinzas. São 7 programas, sempre às quartas-feiras. Esses programas estão lá no YouTube. É só você digitar Antônio F. Borges, Mensagem de Fé, e colocar a data de uma das quartas-feiras, né? Você vai entender. Assim que você digitar lá, Antônio F. Borges, Mensagem de Fé, vai aparecer várias opções, inclusive esta reflexão que estamos fazendo sobre a campanha da fraternidade do ano de 2020. Quaresma, tempo de oração, de jejum, de partilha. Neste tempo, precisamos viver essas 3 dimensões da fé. A oração é este vínculo que nos une a Deus, que nos faz, que nos coloca nos braços de Deus, e que com certeza será transformada em pedido a Deus, pedido de vida, pedido de presença de Deus na nossa vida.
O jejum serve como caminho, né? Nos desliga um pouco deste mundo e nos vincula a Deus. O jejum nos tira das tribulações, das agitações e nos eleva até Deus. Como que isso é importante, principalmente neste tempo. E a partilha a partir de nossa solidariedade, de nossa visão de cidadão, né? E, portanto, sujeitos ou com direitos de cidadão, né? Por isso nós queremos viver essas 3 dimensões. Uma forma de orar, de rezar, é participar dos projetos de Deus. Deus tem tantos projetos bonitos feitos através da igreja, né? Fico vendo aí os grandes projetos que a igreja tem oferecido para o seu povo, como forma, né, de participação, de nos congregar como um só povo, o povo de Deus. Nós queremos pensar em todos os movimentos que mostram essa forma de nos juntar, de nos fazer mutirão. Quero lembrar de um movimento antigo que nasceu em Belo Horizonte, nasceu há mais ou menos 30, 40 anos, mas que até hoje é atual, até hoje faz efeito, produz efeitos, né? Em Belo Horizonte, este movimento que começou em 2005, né, e que continua, ele nasceu com a semente da ação da igreja, da ação profética da igreja. Me lembro muito bem do padre Alberto Antoniazzi. O padre Alberto era um grande teólogo, um grande pensador. Ele dava aula na PUC Minas, né? E era uma voz respeitada no Brasil inteiro. Ele escrevia no folheto de missa, né, o domingo, naquela coluna ali do jornal, do folheto de missa, e era assim uma pessoa que transmitia para todos nós a beleza de Deus na vida do povo, da ação de Deus, essa ação profética. Alberto Antoniazzi já está junto de Deus, mas com certeza de lá ele continua com muita alegria, acompanhando os movimentos do povo aqui na terra, né? Além do padre Alberto Antoniazzi, também Dom Joaquim Moll, que é vivo, que continua lá com seu dinamismo, né? Ele é bispo em Belo Horizonte. E Dom Joaquim Moll, certo dia, falou assim: assim, inspirados no Evangelho, participaremos da vida social, da economia, da cultura, da política, dos bairros da cidade da cidade e do país. Do bairro, da cidade e do país, né? É a ação da igreja, preocupada com a vida, onde a vida está, né? Assim pensavam esses grandes homens que viveram no passado e continuam vivendo, no caso de Dom Joaquim Moll. O cardeal Dom Odilo Scherer também participava com muita alegria deste movimento. Aqui na nossa diocese tinha muita gente também interessada, né? E aí eu quero lembrar do nosso querido e saudoso Padre Roberto Cordeiro. Padre Roberto também já está lá junto de Deus, né? E o Frater Henrique também continua aí com a sua ação. O Padre Amarildo, que desde aquele tempo de seminarista, o Padre Amarildo fazia pastoral, né, em Igaratinga. Ele comungava, aliás, continua comungando, né, dessa ideia de povo que participa, de povo que se reúne para buscar a construção do reino de Deus aqui na terra, né? Este reino tão necessário para todas as pessoas. Então, além do Padre Amarildo, naquele tempo seminarista, Amarildo, Divino de Azevedo, Becão era um leigo também, é um leigo que tinha esse trabalho tão importante. Era um movimento interessante, né? Que buscava
e que continua buscando perspectivas de vida para todas as pessoas. E já naquele tempo, nós percebíamos a importância dos conselhos na vida da sociedade, né? Os conselhos municipais, conselho estadual, conselho federal também, conselho que foi criado a partir da Constituição de 1988. É muito interessante a gente perceber essa forma de serviço do Estado para com o povo, que são conselhos, são instituições, né, oficiais de pessoas que querem reivindicar, fiscalizar, dar ideias, buscar caminhos para que as pessoas tenham uma vida feliz, uma vida boa aqui na Terra, né? Nós sabemos que não tem como a gente separar a vida social da vida espiritual, da vida religiosa. Somos um povo que vivemos a partir desses valores, da fé, né? Mas também da dignidade, dos valores terrenos também, sim. Por que não, né? A saúde, por exemplo, é um bem terreno, mas tão necessário. A educação, né? A assistência aos idosos, às crianças. E para cada parte deste povo existe um conselho representativo, né? Que nasceram então a partir da Constituição de 88. O Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho da Criança e do Adolescente, né? O Conselho Tutelar, enfim, são vários conselhos que com certeza prestarão bons serviços se bem usados, né? A constituição de um conselho é muito importante. Ela deve ter verdadeiros representantes, pessoas que conhecem a causa, né? No caso, por exemplo, do idoso. Alguém que sabe o que é necessário para o idoso, quais os direitos que o idoso tem, enfim, quais os melhores caminhos para que ele possa viver a sua idade depois dos 65, né, 65 anos. O Conselho da Criança deve ser alguém que conhece a questão da criança, a causa da criança, e assim formar, então, grupos, organismos que possam, sim, buscar os bens necessários, os caminhos necessários, os recursos necessários para que as crianças possam, sim, usufruir deste conselho. Então, o conselho é aquele órgão que favorece a vida. No meu tempo, quando eu administrava a prefeitura da minha cidade, a gente tinha assim, muito gosto com isso, porque realmente dava bons resultados. E eu me recordo com muita alegria do apoio que nós tivemos do Ministério Público aqui de Pará de Minas. Há uma comunhão muito bonita, muito fraterna, muito solidária, né, entre os participantes dos conselhos, as autoridades locais, dos vereadores, do prefeito, do Ministério Público, enfim, todos querem sim que haja uma vida muito feliz para todas as pessoas, que os direitos sejam respeitados, sejam vividos por todos, né? Por isso é um grande convite, né? E é uma forma de vivermos a campanha da fraternidade deste ano de 2020. O lema fala: fraternidade e vida, dom e compromisso. Através dos conselhos, nós vivemos sim os nossos compromissos de pessoas, de cristãos, de católicos, né? De pessoas que querem conjuntamente favorecer a vida, né? E neste tempo agora, isso é tão importante, que haja essa vontade conjunta, né? Ainda há pouco eu conversava com a pessoa e ele falava como que é importante conscientizar as pessoas nessa virose que estamos vivendo, né? É preciso sim que haja esta comunhão de ideias e de esforços. Acho que a campanha da fraternidade deste ano veio muito a propósito,
Deus sabe a hora de fazer as coisas. Essa campanha veio na hora certa para nos ajudar a entender o tamanho da dimensão do problema, né, da virose, mas também nos oferecer caminhos para que possamos juntos buscar as melhores soluções. Eu quero mais uma vez desejar a todos que façam uso dos meios de comunicação. E repito mais uma vez, o nosso programa está lá no YouTube, né? É só você digitar Antônio F. Borges, Mensagem de Fé e colocar uma data da quarta-feira que o programa foi ao ar. E neste tempo agora, nós temos um pouco mais de tempo em casa, podemos sim refletir e conhecer um pouco mais dessa história bonita da nossa igreja, né? Que Deus nos abençoe e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.